primeiro, chamado o Rei de Boa Memória, nasceu em Lisboa em 11 de abril de 1357 e ali faleceu em 14 de agosto de 1433. Aclamado rei nas cortes de Coimbra, no meio da maior exaltação patriótica, em 6 de abril de 1385, foi, acima de tudo, um extraordinário patriota, um monarca de um talento invulgar, que não só foi o esteio da independência da pátria numa altura terrível da sua história, como o patrocinador da grande epopeia das descobertas no seu início, nos seus primeiros passos. Aclamado em Coimbra, depois das cortes, Dom João I imediatamente se rodeou dos seus amigos para formar o seu grupo de trabalho de confiança. Aos cargos militares ascenderam Nuno Álvares Pereira, já conde de Orém, condestável do reino. Álvaro Pereira, seu tio, foi marechal do reino. Gonçalo Vasques Coutinho, alferes-mor. Para o comando da Armada foi nomeado Afonso Furtado. O grande cargo civil de chanceler foi entregue a Lourenço Anos Fogaça. Quanto a João das Regras, o braço direito do mestre nas cortes de Coimbra, era agora uma espécie de primeiro-ministro, uma eminência parda, um mentor político, um orientador de Dom João I. Seguidamente à criação do seu grupo de grande confiança para o apoiar na gigantesca missão que o esperava, Dom João I iniciou a defesa do reino, iminentemente atacado por Castela. O reino, nessa altura, estava muito dividido. Podemos dizer que grande parte do Minho e do Algarve tinham dado voz por Castela. O Alentejo, esse tinha dado voz pela causa portuguesa. No centro, praças extraordinariamente importantes, como Leiria, Santarém e Alenquer, de que era alcaide-mor Vasco Pires de Camões, tinham também dado voz pelo inimigo. Assim, imediatamente o Condestável acorreu ao norte para conseguir no Porto arranjar uma armada que viesse socorrer Lisboa em caso de um ataque muito rápido e de um cerco muito rápido à capital. Não conseguiu levantar essa armada. Acharam os marítimos do Porto que não era tempo disso. Mas, numa correria que fez no Minho, libertou Viana, Monção,
Vila Nova da Cerveira, Arcos, ao mesmo tempo que Dom João I caminhava triunfalmente para o Porto. Era aclamado e recebido em delírio e libertava Ponte de Lima e Guimarães. É esta altura em que chega a Lisboa o contingente inglês que vem reforçar o exército português. Quando Dom João I está em Guimarães, desenham-se os movimentos castelhanos. A ideia do rei de Castela era atacar Portugal com uma grande operação combinada. Haveria um ataque naval feito a Lisboa e, ao mesmo tempo, duas grandes forças atacariam Portugal na fronteira da Beira e na fronteira do Alentejo. Na fronteira da Beira, o ataque foi comandado por João Rois de Castanheira. E este ataque foi parado em Trancoso. Em Trancoso juntavam-se três fidalgos: Vasques da Cunha, Vasques Coutinho e José Fernandes Pacheco. José Fernandes Pacheco tinha feito as pazes entre os outros dois, um alcaide de Trancoso, outro alcaide de Linhares. E quando o povo da Beira libertou Pinhel, estes três homens decidiram atuar juntos. E junto da capela de São Marcos esperaram, pé a terra, formados em quadrado, a carga da brilhante cavalaria de Rois de Castanheira. A vitória portuguesa foi ali uma vitória marcante. Uma vitória, podemos dizer, total. E deixou profundas cicatrizes, profundas feridas no pensamento militar castelhano. No Alentejo, o próprio rei de Castela foi detido diante de Elvas e Arronchos por Gil Fernandes. Só a esquadra que conseguiu saquear os arrabalos ribeirinhos de Lisboa é que teve algum sucesso. Perante isto, Dom João I de Castela resolveu concentrar as suas forças em Ciudad Rodrigo e invadir Portugal pelo eixo tradicional do Mondego, a chamada Fronteira da Beira. Estava Dom João I em Guimarães quando se começou a desenhar este ataque. Imediatamente deu ordem às suas tropas, aos seus homens de confiança, para se reunirem em Alenquer. Alenquer era uma praça inimiga, como já vos disse. Ali ordenou a marcha sobre Abrantes. E em Abrantes se foram juntar os contingentes portugueses. O contingente do Alentejo, levantado pelo Condestável, teria 3.000 homens, uma força eminentemente popular, com alguns fidalgos. O contingente de Lisboa, com Fernão Rodrigues de Sequeira, levava como reforço o contingente inglês. E das Beiras, José Fernandes Pacheco e os dois fidalgos que estavam brigados, Vasques da Cunha e Vasques Coutinho, vinham com esse contingente da Beira para Abrantes. Foi na altura em que o exército castelhano entrou pela fronteira da Guarda. 30.000 homens, quase 30.000 homens, que vinham formados em 5 divisões. Uma vanguarda poderosa, comandada por Jean de Ries e com cavaleiros franceses e cascunhos. É esta força que, pelo eixo do Mondego, chega a Trancoso. E o que fizeram em Trancoso foi um pavor. Mataram, mutilaram, incendiaram e destruíram a capela de São Marcos em julho daquele ano. Daí, por Coimbra e Leiria, marcharam sobre Lisboa. E no dia 12 de agosto de 1385, montaram a Real, muito aqui cerca do Mosteiro da Batalha, no Val da Azóia, onde Dom João de Castela
mandou concentrar os alcaides dos castelos que tinham dado voz por ele em Portugal e os capitães das galés com as forças que estavam na sua armada e que estava fundeada no Tejo. Quase ao mesmo tempo, em Abrantes reunia-se o Conselho de Guerra português. Os conselheiros de Dom João I optaram por seguir uma modalidade de ação de pequena guerra, ou então um ataque secundário, um ataque de diversão, feito sobre Sevilha, por forma a desviar a atenção do exército castelhano. O Condestável revoltou-se contra esta modalidade de ação e disse que não valia a pena ir cortar meia dúzia de oliveiras podres na Andaluzia, quando aquilo que era necessário era marchar contra o inimigo para o vencer numa batalha decisiva. Abandonou Abrantes com a sua hoste e marchou sobre Tomar ao encontro dos castelhanos. Dom João I compreendeu que tudo se iria decidir numa batalha campal. Seguiu no Náuvares, encontrou-o em Tomar na capela de São Lourenço. Ali assentaram que iriam esperar o inimigo ao caminho, como disse Dom João I, e apresentar-lhe uma batalha decisiva. Marcharam para Porto de Mós, onde, em 12 de agosto de 1385, o exército português, que não chegava a 8.000 homens, entre combatentes e carreagem, montou o seu arraial. No dia 13 de agosto de 1385, que foi um domingo, Dom Nuno Alves Pereira, com mais 100 cavaleiros, onde vinham 2 cavaleiros de forças estrangeiras que aqui estavam, um cavaleiro cascão e um cavaleiro inglês, Jean de Montferrat e Bernard de Solá, vieram reconhecer o terreno entre os portugueses e os castelhanos. E, no seu reconhecimento, chegaram a este esporão de São Jorge e verificaram que se tratava de um terreno com domínio sobre o caminho que vinha de Leiria para Lisboa, encaixado entre o Val da Mata e por trás de nós o Val de Madeiros, e à frente, cortado sensivelmente onde está agora o Mosteiro da Batalha, pelo Val da Ribeira da Calvaria. Era uma posição fortíssima, muitíssimo bem defendida e que cortava perfeitamente o eixo de aproximação dos castelhanos. E foi escolhida para se montar aí a nossa posição de defesa, por forma a travar o inimigo numa batalha decisiva. Calcula-se hoje que o Condestável, olhando bem para o terreno, vendo a sua força, terá imaginado a possibilidade dos castelhanos evitarem uma batalha de norte para sul e assim preparou-se para ser torneado e apresentar batalha de sul para norte, dando, portanto, ao inimigo a vantagem de travar connosco uma batalha em frentes invertidas. E também é provável que nesse tempo do 13 de agosto de 1385 imaginasse o Condestável e os seus capitães como preparar da melhor maneira o campo de batalha para receber o inimigo com o máximo de vantagens para os portugueses. Madrugada do dia 14 de agosto de 1385, segunda-feira, as forças portuguesas saem de Porto de Mós e vão ocupar a sua posição defensiva, muito perto de onde agora está o Mosteiro da Batalha, no viso de um cabeço que dominava a Ribeira da Calvaria, e formaram, numa vanguarda, alas e reguarda, um retângulo de tropas com a carreagem à retaguarda desse retângulo. Os portugueses seriam
cerca de 8 ou 9 mil, dos quais apenas 6.500, digamos, poderiam ser combatentes. Os números nem ainda hoje estão calculados com muita certeza, dependendo muito dos cronistas que nós estudamos. Nessa posição, aguardou-se a chegada do exército castelhano. Por volta do meio-dia dessa segunda-feira, no alto da Jardoeira, a norte de onde agora está o convento, apareceram os reconhecimentos das forças castelhanas. E esses reconhecimentos viram a fortíssima posição ocupada pelos portugueses. Houve um momento de paragem no movimento do exército inimigo e começaram os portugueses a ver que eles torneavam a nossa posição entre o Esporão de São Jorge e o mar, que está a oeste, tal como hoje pensamos que no Nova Espereira teria calculado que eles poderiam fazer na altura. Imediatamente, no Nova Espereira, ordenou a inversão do dispositivo, por forma a ficar virado para sul, e avançou no Esporão de São Jorge cerca de 2 km até ir para a sua posição final, que nós, nos nossos estudos, chamamos hoje a segunda posição de Aljubarrota. É precisamente essa segunda posição que aqui está materializada por esta capela que marca o centro da vanguarda portuguesa, onde estava no Nova Espereira, todas estas esculturas em cimento que marcam o sítio onde estava o Condestável, onde estava a vanguarda, onde se estendia a ala esquerda portuguesa, aqui em Aljubarrota, a famosa ala dos namorados, comandada por Mãe Rodrigues e Rui Mendes de Vasconcelos, e por trás de nós, para além da Estrada Nacional número 1, que é o eixo do campo de batalha, a vanguarda continuava-se a estender por cerca de uns 300 metros e estava a ala direita dessa mesma vanguarda comandada por Antão Vasques. Nessa ala direita estariam cerca de 300 archeiros ingleses, enquanto que na ala esquerda também estavam archeiros ingleses e besteiros portugueses, bem como alguns besteiros portugueses na ala direita. A vanguarda era formada na sua grande maioria por cavaleiros apeados, era uma floresta de lanças apontada na direção onde estavam os castelhanos, que começavam a formar o seu exército por alturas do campo do Chão da Feira, a esplanada do Chão da Feira. À retaguarda desta vanguarda, a cerca de uns 100, 150 metros, estava a reguarda, ou seja, a parte de trás do retângulo, o lado do retângulo que fechava atrás o dispositivo português, e os lados eram formados por mangas de combatentes, de um lado e do outro. Portanto, o dispositivo português era um retângulo com as orelhas avançadas. Imaginem, meus amigos, a vanguarda, e a vanguarda saía um braço da vanguarda e outro, e formavam como que duas orelhas, por forma a criarem dentro destas duas orelhas, deste abraço de ferro, um funil, uma zona de morte, onde o inimigo, por força do terreno, limitado, como vos disse, por dois vales, o Vale de Madeiros e o Vale da Mata, o inimigo fosse obrigado a entrar canalizado. Mas para canalizar o inimigo era necessário reforçar o terreno com obstáculos, com duas finalidades: canalizar o inimigo e quebrar-lhe o ímpeto. Isto é, obrigá-lo, se possível, em vez de vir com a sua grande massa de choque da sua cavalaria, obrigá-lo a apear, retardar o ataque, perder ímpeto e desarticular a sua formação. Para isso, nos tais braços direito e esquerdo, as orelhas do nosso dispositivo, estava o nosso poder de fogo, os arqueiros e os besteiros, que criariam uma zona de morte, onde o inimigo, uma vez entrado, seria terrivelmente batido, parado ou retardado, por forma a chegar à nossa vanguarda com o mínimo possível de ímpeto. Quando, por volta das 3 da tarde,
o nosso dispositivo ficou completo, começaram a desenhar-se as forças castelhanas do chão da feira, que daqui na altura era perfeitamente visível, e de lá saíram 3 cavaleiros. Esses 3 cavaleiros vieram à vanguarda portuguesa, onde estava Nuno Álvares Pereira, e vieram parlamentar com ele. Eram Pero Lopes de Ayala, o chanceler do rei de Castela e um dos cronistas da batalha, Diego Fernandes, que era o marechal do exército castelhano, e Diogo Álvares Pereira, irmão do Nuno Álvares. E vinham procurar convencê-lo a passar para Castela, a abandonar a causa portuguesa, dizendo-lhe que os portugueses não tinham qualquer possibilidade de vitória ou de sequer sobreviverem à catástrofe que lhes ia cair em cima. Nuno Álvares recusou todos os convites para abandonar a causa portuguesa. O tempo ia passando. Os portugueses estavam aqui desde madrugada. Um calor horrível. A sede que os combatentes aqui passaram foi de tal forma terrível que Nuno Álvares Pereira determinou que sempre estivesse uma bilha de água nesta capela, para todos aqueles que aqui viessem poderem mitigar a sede e lembrarem a sede que os combatentes aqui passaram nesse dia 14 de agosto de 1385. Estamos na capela votiva, que em 1393 o condestável Nuno Álvares Pereira mandou erigir no sítio do choque de vanguardas. É uma capela que marca toda a devoção de Nuno Álvares Pereira e aquilo que ele acreditou no milagre da Virgem para a vitória portuguesa. Por volta das 4 da tarde, cavalaria ligeira castelhana começou a estudar as possibilidades de se aproximar quer do Val da Mata, quer do Val de Madeiros. Curiosamente, no Val de Madeiros não se conseguiam mover, mas no Val da Mata alguns ginetes ligeiros da cavalaria da Ordem de Alcântara vieram ali ao Val da Mata numa altura em que da carreagem 30 pobres portugueses que perderam o ânimo, que lhes entrou o medo, sabe Deus porquê, fugiram da carreagem e foram mortos como cães. A descrição é precisamente essa, foram abatidos como cães pela cavalaria ligeira castelhana. E se alguma dúvida havia nos homens que aqui estavam a defender o nosso torrão, como dizia Torga, pátria é um palmo de terra defendida, e talvez nunca, como naquele 14 de agosto, pátria foi um palmo de terra defendida. E os portugueses que aqui estavam viram o que é que os esperava, se saíssem, se fugissem, se debandassem, se desertassem, só tinham 2 caminhos: vencer ou morrer, não tinham outro. Entre as 4 e as 5 da tarde desse dia, começaram as discussões no campo castelhano. Vamos ver o que se passava no campo castelhano. Para terem uma ideia, porque agora vamos falar disso, do que era o poder de fogo dos exércitos de então. Começavam a aparecer as primeiras armas de fogo, as primeiras armas pirobalísticas. Eram os trons. O exército castelhano tinha alguns trons, meia dúzia deles, mas a grande força do poder de fogo residia nos arqueiros e nos besteiros. O poder de choque era dado pela cavalaria, pesadamente armada, blindada, por assim dizer, que utilizava o choque da carga dos seus cavalos na ponta das suas lanças. A tática que nós aplicávamos na altura estava muito influenciada pela tática inglesa e consistia numa combinação dos tiros dos arcos e das bestas com o choque contra obstáculos reforçados pela tropa apiada, a infantaria, com uma floresta de lanças onde a cavalaria se viesse esmagar. Tinha sido assim nos atoleiros, tinha sido assim em Trancoso e foi assim aqui em Alves Barrota. Depois de terem reconhecido aqui a posição, Pero Lopes de Ayala, Diego Fernandes e mesmo Diogo Álvares Pereira não eram muito da opinião que o rei de Castela desse batalha
neste dia e neste terreno. Diziam eles, a posição portuguesa é muito forte. Eles estão muito bem colocados e agarrados ao terreno. E estavam. Olha, a posição portuguesa estava reforçada à frente, como vamos ver, na chamada Zona das Covas de Lobo, por valas abertas no chão, tapadas com ramos, por forma a obrigar a cavalaria a apiar. Os cavalos a não poderem desenvolver toda a sua ação, a velocidade do seu galope e, porque caíam nas valas, pararem e obrigarem os combatentes a apiar. O terreno era também reforçado por cortaduras, as orelhas, a direita e a esquerda que avançam do retângulo e a frente da própria vanguarda estavam bordeadas também por um fosso. Diz o rei de Castela, numa carta que depois da batalha escreveu à cidade de Múrcia, que era uma cova onde cabia um homem até à cintura, esse fosso, que bordeava toda a frente da vanguarda. Reforçando ainda este sistema, havia para proteção do flanco esquerdo português e do seu flanco direito um sistema de abatizes. São árvores cortadas em bico, presas numa espécie de uns cavaletes, por forma a não deixarem que o inimigo encoste às forças que estão a defender e serem como que uma trincheira, atrás da qual os arqueiros, os besteiros e os lanceiros podiam receber o choque, o ataque da força inimiga. Estamos virados agora para o chão da feira. O chão da feira está sensivelmente atrás desta linha de árvores que nós temos à nossa frente e aquelas casas que ali estão. O chão da feira está por trás daquelas casas. Foi dali que foi lançado o ataque castelhano. Durante a discussão que travaram os comandantes do exército castelhano, apareceram várias posições. A posição daqueles que aqui tinham vindo parlamentar e que aconselhavam o rei a não lançar o ataque. A posição dos cavaleiros portugueses que vinham com o rei de Castela, que eram os homens que tinham dado voz por Dona Beatriz, e os homens das praças que tinham dado voz também por Dona Beatriz e que se tinham junto ao rei de Castela na Azóia. O porta-voz deles era Dom João Afonso Telo, o tio de Leonor Teles, e que dizia que não podíamos ter mais atos de cobardia. Tínhamos tido um ato de cobardia quando recusámos batalha na primeira posição. E agora não podíamos ter um ato de cobardia recusando batalha aqui. Mas, se fôssemos caminhar sobre Lisboa ou sobre Santarém, fazíamos-lo com um exército atrás de nós, e que era um exército perito na guerra de guerrilha, na pequena guerra, na guerra guerreada, como eles chamavam. Havia a posição dos jovens fidalgos que vinham com o exército castelhano, a flor da cavalaria, a jovem cavalaria castelhana, que queria ganhar as suas esporas e estava convencida que podia varrer aqui do Esporão de São Jorge aquela meia dúzia de chamorros que ali estão. Os chamorros eram os portugueses, porque usavam o cabelo muito curtinho, cortado aos lados, como se fosse cortado à tigela. Eram os tosquiados, os chamorros. Esses ali estão, aquilo não vale nada, é para ser varrido dali, vamos lá varrer com eles. Mas havia também a posição dos homens que tinham experiência da Guerra dos 100 Anos, como era o caso de Jean de Ry, o comandante da vanguarda, porque a vanguarda castelhana, como vamos ver, era uma vanguarda hispano-francesa, mais francesa do que espanhola, constituída por 2.000 homens. Ele dizia, não, cuidado, eu sei bem o que está daquele lado. Já tinha enfrentado os ingleses na Guerra dos 100 Anos. Sabia perfeitamente como eles combatiam. Via o terreno. Não sabia bem da sua organização, mas tinham ideia por aquilo que os parlamentares que aqui tinham vindo lhes tinham contado que devia haver uma organização de terreno. E então, ele sabia aquilo que o podia esperar e aconselhou a que não se desse o ataque. Foi nisso apoiado por Ragnol de Lyon, outro cavaleiro francês, que também tentou que esse ataque não se desse. O rei de Castela, também ele, que estava adoentado, não era muito da opinião
que se desse o ataque. Pelo menos é o que ele diz na carta que escreve à cidade de Múrcia, a explicar o desastre que aqui sofreu. Mas diz ele que, apesar daquela conversa, daquelas ordens contra ordens, eles não se entendiam, de repente resolveram atacar. Como diz Camões nos Lusíadas, deu-se sinal a trombeta castelhana. Isto seria por volta das 5h30, quase 6 da tarde, daquela segunda-feira, 14 de agosto. Às 6 da tarde, de um dia 14 de agosto, em pleno verão, aqui no cabeço deserto de São Jorge, não estava nada disto, estava completamente deserto, era um cabeço ermo. O sol iluminava o campo de batalha. Imaginem o que foi. As trombetas castelhanas tocaram e começou a vir do lado do chão da feira o tropel da cavalaria da vanguarda. 2.000 homens que vinham com essa cavalaria. As alas acompanharam o movimento da vanguarda. Só que no Val de Madeiros as alas não podiam passar. O terreno tremendamente encaixado. No Val da Mata também não podiam passar. E as alas foram ficando para trás. Talvez para esperarem o avanço da segunda grande linha de cavalaria, onde vinham cerca de 20.000 homens, a chamada Batalha Real, comandada pelo próprio rei. Nessa altura, os trons, as tais peças de artilharia pirobalística, muito primitivas, abriram fogo. Mas, segundo as descrições dos cronistas, causaram mais baixas aos castelhanos do que aos portugueses. Fizeram 3 baixas entre os portugueses, mas morreram mais castelhanos porque 3 das bocas ou 2 das bocas de fogo explodiram e mataram gente que estava à volta. Começam então os castelhanos a aproximar-se. Neste caso, a vanguarda hispano-francesa. Parte franceses, parte castelhanos. E vai entrar na zona das covas de lobo e das primeiras valas. E toda aquela vanguarda luzidia, cheia de bandeiras, começa a ter que desmontar e vir a pé. Uns conseguiram passar as valas a cavalo, outros apiados, vêm desarticulados. Jandarri não consegue manter a coesão dos seus homens, eles vêm-se aproximando aqui da zona da capela, e o condestável que aqui perto tinha estado a orar diante da sua bandeira, que era um altar flutuante, aqui ao vento, neste ermo de São Jorge, disse para os seus companheiros: vamos, companheiros, ganhar esta batalha, porque a Virgem está connosco. E deu a sua ordem. A vanguarda, lanças debaixo do braço, avançar lentamente à espera do choque dos castelhanos que já começavam a entrar na zona de morte, no funil formado pelas tais orelhas do retângulo, onde caíam agora os virotões, as flechas dos besteiros e dos arqueiros. E os castelhanos começaram a ser dizimados. Os castelhanos e os franceses que vinham nessa vanguarda. E o que aqui chegou, esta é a minha opinião, depois daquilo que tenho muito lido sobre esta batalha, o que aqui chegou já vinha bastante diluído e chocou contra a nossa vanguarda, sensivelmente no sítio onde está agora a capela, e houve ali um movimento como a onda quando chega à praia, que bate e volta para trás e depois vai perdendo ímpeto. E a ideia que eu tenho é que grande parte da vanguarda que aqui conseguiu chegar foi engolida pela vanguarda portuguesa e metida dentro do nosso dispositivo. Daí os 1000 prisioneiros, cerca de 1000 prisioneiros que foram feitos e metidos dentro, desarmados e dentro do nosso dispositivo. Era uma das formas da época de se fazer a guerra, depois para pedir o resgate daquela gente. É nesta altura que se desenha o movimento da Batalha Real. A Batalha Real Castelhana vem atrás da vanguarda, faz o seu movimento de avanço sobre o dispositivo português. E quando vem, encontra pelo caminho uma verdadeira catástrofe. Homens mortos, feridos, cavalos fugidos, uns metidos nas covas, outros metidos nas valas.
outros a quererem sair deste pandemónio que aqui havia. E a vanguarda que trazia na frente João Afonso Telo, a vanguarda da Batalha Real, que trazia na frente João Afonso Telo para desmonte em segundo. Daí é comum a todas as crónicas. Apiaram muitos deles e começaram a cortar os pontos das lanças para as poderem utilizar como armas para tropas combatentes, a pé, e não aquelas compridas lanças para o poder choque das tropas a cavalo. Mas houve também aqueles que vieram a cavalo, porque é uma onda que aqui entra, que vai entrar no funil de morte, que não consegue atacar as alas porque é batida de um lado e do outro. Estão a ver, batidos de um lado e do outro pelo poder de fogo português, são completamente canalizados, metidos pelo mesmo caminho por onde a vanguarda castelhana tinha entrado, portanto passando por cima dos mortos, dos feridos, dos cavalos, tudo aquilo, perdem ímpeto e vão chocar com a nossa vanguarda. Os restos do que aqui estava, mais a Batalha Real, conseguem levar a vanguarda portuguesa, ou por iniciativa própria, numa manobra clássica da antiguidade, a abrir e fechar, como uma porta que abre e uma tampa de ferro que fecha e os esmaga dentro do dispositivo, ou porque tiveram a força bastante para poder galgar por cima das paliçadas, por cima das valas e tudo, entrar dentro do nosso dispositivo. Não interessa se foi de uma forma ou se foi de outra. O que interessa é o resultado final. Eles entraram lá dentro. Entraram. Mas é nessa altura que, desarticulados pelos próprios obstáculos, pelo pandemónio que aqui ia, pelos fogos dos flancos, parte de uma das alas adiantada e da outra fecharam essa caixa de ferro. Foi um abraço de ferro que fechou as forças castelhanas dentro do nosso dispositivo. Eles são fatigados, estão arrasados, tiveram um combate corpo a corpo, desanimaram certamente quando viram o resultado dos seus companheiros de armas aqui mortos, feridos, e os chamorros, esses ainda no sítio, e a insultá-los, e a gritarem, e a cantarem, e a fazerem gestos, com certeza que faziam. De maneira que a entrada deles dentro do nosso dispositivo dá-se sensivelmente aqui. E vêm cá para dentro, e agora reparem, isto é uma caixa de ferro que aqui está. Os castelhanos, agora sim, vêm para dentro do dispositivo, atrás deles fecha-se a caixa de ferro e vão homens da vanguarda à reguarda dizer a Dom João I, mestre, porque ainda lhe chamavam mestre muitos deles, é hora. E é hora de decidir a batalha. E Dom João I, mais ou menos de onde está aquela casa que vai ser o museu do campo de batalha, Dom João I vem com a reguarda portuguesa e choca aqui contra os castelhanos que aqui tinham entrado. E foi aqui dentro, meus amigos, uma verdadeira chacina. O desmoronar do exército castelhano. Caía à noite. Por isso, porque a batalha começou por volta das 6 da tarde e já era noite quando a Batalha Real castelhana chocou com a nossa vanguarda, é que eu duvido muito que a Batalha de Aljubarrota só tenha durado meia hora. Meia hora levavam eles só a apiar e a virem carregados de ferro, direitos aqui ao nosso dispositivo. O que deve ter durado meia hora foi o choque da Batalha Real com a nossa vanguarda e depois a fuga do exército castelhano. Para aí já me inclino. Quando se dá a perseguição, Dom João I vem com os seus homens, faz o choque contra aqueles que estavam metidos dentro do dispositivo e lança-se a perseguição. O rei de Castela foge para Santarém. Os castelhanos debandam em todas as direções. Eles eram tantos, eles eram cerca, como vos disse, 20 mil combatentes, mas 30 mil homens. Ainda vinham a caminho do Val da Azóia para cá quando a batalha se travou. Portanto, houve muitos que daqui fugiram e que foram ao encontro da carreagem que ainda vinha do Val da Azóia. Mas outros
fugiram na direção de Santarém, fugiram na direção de Alves Barrota. Ainda a cavalaria de Alcântara no nosso flanco direito tentou salvar o dia, atacando a carreagem para impedir aquilo que acabou por ser uma verdadeira chacina na perseguição. Mas a cavalaria de Alcântara foi repelida pela carreagem portuguesa. Quem estava na carreagem portuguesa, é curioso, era Diogo Lopes Pacheco, o conselheiro de Dom Afonso IV, como bem se lembram, que entrou na morte de Inês de Castro. Pois Diogo Lopes Pacheco estava lá na carreagem. E repeliram ali a cavalaria de Alcântara. Eu convido-vos agora a virem comigo para um sítio muito importante deste campo de batalha. O sítio onde Dom João I esteve a um passo de ser morto e foi salvo por um dos seus cavaleiros. Caía a noite daquela segunda-feira, 14 de agosto de 1385. O exército português ganha a batalha, lançava a perseguição. Os castelhanos, sonhos destruídos, 4.000 mortos juncando este campo, 4.000 mortos, estavam em plena debandada. O rei fugido, a nobreza portuguesa que tinha dado voz por Castela, caída neste campo, e nesse pandemónio da perseguição, junto a este cruzeiro, dois homens travam um duelo de morte. Cobertos de ferro, batendo-se um contra o outro, até que um deles deita o outro por terra. O homem que cai por terra é Dom João I de Portugal. O homem que se prepara para acabar com ele é Dom Álvaro de Sandoval, talvez a primeira lança do exército de Castela, que tinha ficado para trás para proteger a fuga do seu rei. Nesse momento, vindo do meio da confusão da batalha, um cavaleiro com uma massa de armas dá uma maçada de armas na cabeça de Dom Álvaro de Sandoval e mata-o, salvando a vida de Dom João I. Era Martim Gonçalves de Maçada que, ao salvar o seu rei, ganhava a sua amizade e reconhecimento e repousa hoje numa campa rasa à porta da capela do fundador, no Mosteiro da Batalha, numa guarda perpétua ao homem que salvou e que seguiu com toda a força da sua alma de guerreiro. Chegava ao fim a Batalha de Alves Barrota. 4.000 castelhanos, franceses, cascões jogavam este campo de batalha. Mortos numa catástrofe militar como Castela não sei se alguma vez teria tido em toda a sua história. O rei em fuga para Santarém, onde embarcou na esquadra que ali estava a caminho de Sevilha. Prisioneiros, guerreiros fugidos em todas as direções. Uns fugiram na direção de Alcobaça, foram mortos pelos frades do convento na ponte da Chiqueda. Outros, reza a lenda, que dentro de Alves Barrota se terão escondido dentro de um forno numa padaria e que a padeira, Brites de Almeida, uma mulher algarvia, terrível, diziam que tinha 6 dedos em cada mão e que tinha uma vez sido pedida em casamento por um andaluz numa feira e disse-lhe que aceitava casar com ele se a vencesse num duelo de vara-pau, matou-o no duelo de vara-pau. E diz a lenda que essa padeira matou os 7 castelhanos com a pá do forno. O nosso pobre Vasco Martins de Melo, o moço que tinha jurado que em caso de vitória iria pôr a mão no ombro do rei de Castela, morreu no meio dos castelhanos para cumprir essa promessa.
Mas outra promessa, na manhã da batalha, ainda na primeira posição, Dom João I tinha agarrado num arco e numa flecha e, virado para o sítio onde estava o inimigo, lançou a flecha para o ar fazendo um voto à Virgem, que se ganhasse a batalha no sítio onde aquela flecha caía, pois nesse sítio mandaria construir um mosteiro em honra da Virgem. Lá está ele, o mosteiro da batalha. Nos despojos apanhados do lado castelhano, um oratório de prata lavrada foi levado por Dom João I para a igreja Nossa Senhora da Oliveira, que está em Guimarães, onde ele foi a pé em ação de graças pela sua vitória transcendente neste campo de batalha. Portugal tinha vivido um momento imortal da sua história. A vitória portuguesa ecoou por todo o mundo de então. Chamaram-lhe a Batalha Real. Meus amigos, os pais que aqui tragam os filhos, os professores que aqui tragam os alunos, que venham aqui e que lhes contem, para que de geração em geração os netos dos nossos netos um dia contem aos seus netos que numa segunda-feira, 14 de agosto de 1385, Portugal se afirmou como nação no campo de batalha de Aljubarrota. Depois da estrondosa vitória de Aljubarrota, caíra a grande nobreza. E chegava a hora dos filhos segundos, da pequena nobreza rural e da burguesia plebeia. Dom João I distribuiu várias mercês aos seus apoiantes, e aquele que mais recebeu foi aquele a quem ele mais devia, o condestável Dono Novas Pereira, já Conde de Orém. Évora, Évora Monte, Vila Viçosa, Montemoro Novo, os direitos reais de Lolé, os serviços reais dos judeus de Lisboa, tudo passou a constituir património do condestável, que ficava senhor de quase metade do reino. Isto levantou protestos do grupo civilista, dirigido por João das Regras. Tinha em Afonso Anes, nos Ossém pai e filho, e no Dr. Diego Afonso Magancha, os seus principais apoiantes. E este partido civilista pediu umas inquirições como no tempo de Dom Dinis, por forma a que a coroa não perdesse tanto poder, não perdesse tantas terras, porque além das terras dadas ao condestável, havia todas as regalias, todas as mercês concedidas aos concelhos e às vilas. Pediram essas inquirições para poderem entrar de posse das terras e trazê-las novamente para a coroa. Mas foram mais longe. Traçaram as grandes balizas de uma lei que restringia as doações e as heranças. Estavam assim lançadas as bases daquilo que um dia viria a ser a lei mental e que vigorou até ao fim dos morgadios, depois da Guerra Civil, já em pleno período do liberalismo. E por causa disto, o condestável teve que devolver algumas das suas propriedades. E isto magoou profundamente. Ele sentia-se profundamente magoado por este choque, onde era como que o pomo da discórdia entre a oligarquia burguesa de banqueiros e mercadores que subia ao poder como coluna central de uma monarquia nova, e a velha
aristocracia rural, militar, medieva, que tinha sido a base de Portugal até à crise de 1383-1385. Esteve a ponto de abandonar o país. Não o fez porque o inimigo, entretanto, ameaçava novamente a fronteira. E perante essa ameaça, Nuno Álvares agarrou na sua hoste e invadiu a Extremadura espanhola. Cerca do Lobão, no sítio de Valverde, encontrou o exército inimigo, comandado pelo mestre de Alcântara, um português martinhanos de Barbuda ao serviço de Castela, o mestre de Santiago e o conde de Niebla. Foi grande a vitória de Nuno Álvares nessa batalha de Valverde, como foi extraordinária a ação do cavaleiro Gil Fernandes de Elvas, a quem muito se deve nessa vitória. Por esta altura, Dom João I tinha ido a Guimarães cumprir uma promessa na pequenina igreja Nossa Senhora da Oliveira, fundada por uma Madonna Dias e coeva do Condado Portucalense. Aí deixou o altar de prata lavrada, que era o altar de campanha do rei de Castela, tomado aqui em Aljubarrota. Foi então que recebeu o pedido de apoio do Duque de Lancastre à sua pretensão de subir ao trono castelhano. Casado com uma filha de Pedro Cruel, o inglês sentia-se com direitos à coroa de Castela. E Dom João I, desejoso de atar ainda mais os laços que nos uniam com os ingleses, aceitou prestar esse auxílio. O Duque de Lancastre entrou na península pela Corunha e encontrou-se com o nosso Dom João I entre Melgaço e Monção, em Ponte de Moro. E ali, no dia 1 de novembro de 1386, ratificaram o Tratado de Windsor, que datava de 1386 e tinha sido assinado com o rei Eduardo II. Não era mais do que um alargar para o campo político e militar defensivo e ofensivo de acordos anteriores que remontam a 1353, no tempo de Dom Fernando. A invasão da Galiza e de Leão pelo exército anglo-português, sendo o exército português constituído praticamente na sua totalidade pelas milícias dos concelhos, deu-se em março de 1387, depois de, no dia 2 de fevereiro de 1387, Dom João I ter selado um pacto com a Inglaterra, casando com Dona Filipa de Lencastre, no Porto. As operações que se verificaram no Minho e em Leão e que tiveram como pontos fundamentais o cerco de Benavente e o saque da Astorga, conduziram a um cansaço muito grande que já se vinha a desenhar, quer de portugueses, quer de castelhanos e até dos ingleses. O Duque de Lancastre renunciou aos seus direitos à coroa de Castela, assinou a paz com Dom João de Castela e, para cimentar bem essa paz, tratou-se o casamento de Dona Catarina, princesa inglesa, filha do Duque de Lancastre, com o infante Henrique de Castela, futuro Henrique III. E foi Henrique III muito pouco tempo depois, porque em 1390, em Alcalá de Henares, seu pai teve um grande desastre a cavalo e morreu. Assinou-se então uma trégua por 15 anos, algumas vezes rompida, como foi o caso da invasão da Beira pelo infante Dom Dinis, filho de Inês de Castro, que quis aclamar rainha de Portugal, Dona Beatriz, ou o caso, em 1396, da tomada de Badajoz por Martim Afonso de Melo. Mas em 1411, por grande influência das duas irmãs, Catarina e Filipa de Lencastre, Portugal e Castela assinaram a paz definitiva. Era grande a fama dos cavaleiros portugueses, dos seus homens de armas, dos seus soldados por toda a Europa. E tanto assim que o Duque de Lencastre, num episódio curiosíssimo, romanesco, de livro de cavalaria, por causa de um insulto a um certo número de damas inglesas feito por fidalgos ingleses, pediu a intervenção dos cavaleiros portugueses para lavarem a honra dessas damas num torneio. É o episódio dos 12 de Inglaterra.
Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço, chefiou uma turma de cavaleiros, onde se distinguia Martim Lopes de Azevedo e, sobretudo, Álvaro Vaz de Almada. A vitória dos cavaleiros portugueses em Inglaterra foi retumbante. Subia ainda mais o nome e a fama dos nossos guerreiros. A corte de Dona Filipa de Lencastre era completamente diferente da corte de Leonor Teles. Era uma corte erudita, uma corte acolhedora, uma corte onde se respirava um ambiente de grande seriedade. De tanta seriedade que um dia em Sintra, Dona Filipa de Lencastre, tendo apanhado o seu marido, Dom João I, em flagrante, a dar um beijo a uma dama, olhou para ele muito fixamente e ele disse-lhe apenas: foi por bem. E nessa sala do Palácio de Sintra, Dona Filipa de Lencastre mandou pintar 136 pegas, tendo no bico o dizer: foi por bem. Tornou-se a divisa de Dom João I e está, aliás, gravada no seu túmulo. A Dom João I da Dona Filipa de Lencastre é ínclita geração. Dom João I já tinha um filho natural de uma relação que teve com Inês Pires, a filha de Pedro Esteves, o Barbadão. Era o infante Dom Afonso, que depois foi conde de Barcelos, casou com a filha do Condestável e Dona Leonor de Alvim, Dona Beatriz de Alvim, e um dia chegou mesmo a Duque de Bragança. Tinha também uma filha bastarda, Dona Beatriz, que casou em Inglaterra com o Conde de Arandel. Mas os filhos legítimos do seu casamento com Dona Filipa de Lencastre, a famosa ínclita geração, eram Dona Branca e Dom Afonso, que morreram muito pequeninos, Dom Duarte, que foi rei, Dom Pedro, o homem das 7 partidas, o extraordinário português, Duque de Coimbra, Dom Henrique, o navegador, o sonhador de sagas, o visionário, o homem da epopeia. O infante Dom João foi mestre de Santiago e Dom Fernando, o infante santo e mestre de Avis. Era o Condestável um homem místico, virado para Deus, profundamente religioso. Antes das suas batalhas, a sua bandeira, que era um altar flutuante, era a sua inspiração. Junto dela se ajoelhava e orava, pedindo a intervenção divina em que acreditava profundamente. E tanto assim que, para comemorar a vitória de Valverde, mandou fazer em Lisboa o convento do Carmo. E a única coisa que pediu para si foi um hábito de carmelita para ali se enterrar em vida. Construiu também, bem aqui perto do mosteiro, no chão sagrado da batalha, no esporão de São Jorge, a capela de São Jorge, em agradecimento pela grande vitória que ali obteve. Mas a sua imensa fortuna deixou a ele quase integral a Dom Afonso, o filho natural de Dom João I, casado com a sua filha única, Dona Beatriz, e que era então já conde de Barcelos. Com aquilo que recebeu do Condestável, mais aquilo que recebeu do pai Dom João I, tornou-se no fidalgo mais rico de Portugal, um verdadeiro potentado. O Condestável esse preparava-se para se enterrar em vida, no hábito de carmelita, na pobreza, na meditação, no agradecimento a Deus. Era um homem a quem a pátria devia tudo. Os infantes Dom Henrique,
Dom Pedro, Dom Duarte, os filhos mais velhos de Dom João I, Dom Duarte era o mais velho, sonhavam ser armados cavaleiros depois de praticarem um grande feito de armas. Era um desejo que eles frequentes vezes expressavam ao pai, mas a verdade é que Portugal já estava estabilizado, a paz tinha sido assinada com Castela em 1411, como se lembram, e o único campo de batalha que parecia assim mais perto de Portugal, onde eles se pudessem ilustrar, era o Reino Moro de Granada. Mas aí era quase uma impossibilidade ir atuar nesse Reino Moro de Granada, não íamos acrescentar nada ao nosso território, e aquilo estava dentro de outra área de influência de Castela. Então, um dia, no Paço de Sintra, o vereador da Fazenda, João Afonso, disse aos infantes e ao conde de Barcelos, que também lá estava, por que não fazer uma ação em Ceuta? Por que não atacar a chave do banco? E eu, quando digo a chave do banco, digo uma das praças que fechava o Estreito de Gibraltar e que tinha o terminal das rotas, das especiarias e do trigo que vinham pelo interior de Marrocos, do leste, lá do Oriente, e que tinha, portanto, uma extraordinária importância militar e uma extraordinária importância comercial. Por que razão não ir a Ceuta? Perante esta sugestão, os infantes apresentaram a sua proposta ao rei. E Dom João I, ponderadamente, disse-lhes: realmente era bom podermos ir lá, só que não temos nem dinheiro, nem navios, nem homens. Mas o infante Dom Henrique, que era o que mais se batia por uma ida ao norte da África ou outro qualquer campo de batalha para serem armados cavaleiros, o infante Dom Henrique era o que mais desejava isso de todos os irmãos. O infante Dom Henrique insistiu, foi procurar apoios, arranjou apoios junto da nobreza, ansiosa também por se ilustrar e por ter novas terras. Ganhou apoio junto da burguesia, sobretudo da burguesia comercial, porque a Praça de Ceuta, afinal de contas, era a tal chave do banco, da caixa forte do banco, na mão de quem queria novos mercados, novas possibilidades de abrir os seus negócios. E também teve o apoio da rainha. A rainha Dona Filipa apoiou de uma forma entusiástica o anseio dos filhos irem conquistar Ceuta. E o apoio do condestável, que lá no seu convento apoiava os rapazes para irem, através da sorte das armas, ganhar as suas esporas de cavaleiro. E dispunha-se a ir também com eles. É claro que perante estas pressões todas, Dom João I cedeu. E, primeiro, tinha que se ver como era Ceuta, tinha que se reconhecer a Praça de Ceuta, tinha que se arranjar uma armada, tinha que se preparar o exército. Houve uma ajuda muito grande dos comerciantes e mesmo da grande nobreza. E foram enviados 2 embaixadores à corte da Sicília para tratarem do casamento do infante Dom Pedro com a rainha viúva. Mas a verdadeira missão deles era reconhecer Ceuta. E quem eram eles? Eram Álvaro Gonçalves Camelo, o prior do hospital, e Afonso Furtado, o comandante da esquadra. Logo veem um perito na guerra em terra, um perito na navegação e na guerra no mar. Quando chegaram do seu reconhecimento, foram a Sintra e apresentaram a Dom João I e aos infantes Ceuta. E como é que o fizeram? Mandaram vir um saco de areia
cordas, uma escudela, uma tigela e favas. E fizeram no chão, em areia, a fortaleza. As muralhas eram as cordas. A fortaleza principal, a alcáçova, a escudela. E os pontos importantes, as favas. E eles explicaram como é que Ceuta podia ser atacada. Onde é que estavam as suas principais defesas. Como é que ela era construída. Essa Ceuta que começava a ser uma miragem. Começava a ser um foco de atração para todos aqueles homens desejosos de se cobrirem de glória. Preparou-se tudo, mas também parecia que tudo estava contra a conquista de Ceuta. Desencadeou-se uma grande peste. A rainha foi apanhada por essa peste. Mas ela, mesmo muito doente, entusiasmava o marido e os filhos para seguirem para diante com a empresa. E quando estava quase na agonia, ela foi morrer a Odivelas. A esquadra para vir para Ceuta estava fundeada no Restelo. À hora da morte, Dona Filipa, que era adorada pelo povo, que muitas chorou, encomendou todos os infantes a Dom Duarte e disse: quem bem viveu a vida entrou neste mundo chorando e sai dele rindo. Faleceu Dona Filipa de Lencastre e, na tarde mesmo do dia do seu funeral, a esquadra navegou para Ceuta. Eu penso, embora os números não estejam muito bem determinados, que entre os 8.000, 10.000 homens de combate, isto por cima, talvez fosse a força que vinha para Ceuta. No seu comando, pois vinha Dom João I. Trazia como grande homem ao seu lado sempre Dom Nuno Álvares Pereira. Os comandantes das tropas no chão seriam o Infante Dom Henrique, o Infante Dom Duarte, o Infante Dom Pedro e o Conde de Barcelos. Dom Afonso, filho natural de Dom João I, como sabe. Como vos disse, tudo parecia contrário a esta expedição. E durante a navegação, eles vieram aqui a Gibraltar e foram a Tarifa, receberam todos os cumprimentos da guarnição e do governador de Tarifa, navegaram depois para vir para Ceuta, foram apanhados por uma grande tempestade que os atirou para fora da sua rota para Ceuta, desencadeou-se peste a bordo. Dom João I esteve para voltar para trás com a esquadra, não o fez, porque o Infante Dom Henrique realmente insistiu tanto, ele estava de tal forma ansioso, e os irmãos, que aquilo era quase impossível conseguir demovê-los da empresa. E assim, seguindo o conselho de Afonso Furtado, vieram pelo lado sul de Ceuta e depois tornaram para norte e vieram na madrugada do dia 21 de agosto de 1415 fundear diante da Praça de Ceuta. É onde estamos, na Praça de Ceuta. Esta Ceuta que tem na história de Portugal o nome gravado em letras de ouro, mas também de fogo e de sangue. É um pedaço da nossa história que aqui está e quem aqui vem sente isso de uma forma muito, muito profunda. Fundeados diante de Ceuta, é difícil dizer se aqui a guarnição foi apanhada de surpresa ou não foi. Era comandante de Ceuta, governador de Ceuta, Salah Ben Salah. Vamos voltar a ouvir falar dele. E este Salah Ben Salah não devia ter sido apanhado tão de surpresa, porque ele estava a ver uma esquadra a navegar aqui no estreito já há bastantes dias. E a verdade é que quando Dom João I fundeou, diante de hoje está o porto de Ceuta, a população acorreu aos muros de Ceuta para ver o que se passava, uma esquadra ali fundeada, e grande parte, a maioria da população assim o fez. Pode-se dizer que Ceuta ficou com partes menos guarnecidas, com determinadas porções da sua estrutura menos guarnecida. Curiosamente, há quem diga
que esse fundear da esquadra em peso quase diante do porto foi a forma de fazer uma diversão, de atrair a atenção dos defensores de Ceuta para determinado ponto, quando a força de desembarque, digamos, comandada pelo infante Dom Henrique, saía da esquadra e vinha para a praia de Santo Amaro, quase na ponta norte desta península, porque isto é uma península. E na praia de Santo Amaro, naquela manhã de 21 de agosto de 1415, a força de desembarque comandada pelo infante Dom Henrique e com ele o infante Dom Duarte desembarcou, saltou na praia. Tinha o infante Dom Henrique pedido ao pai a honra de ser ele o primeiro a pôr pé na areia, ele que tanto se tinha batido por esta expedição. Pois adiante dele saltou João Fogaça, que era vedor da casa do Conde de Barcelos. Foi ele o primeiro a pôr pé em terra em Ceuta, na praia de Santo Amaro. E praia de Santo Amaro chamou-se depois praia de Santo Amaro, em honra do patrono do capelão de Dona Filipa de Lencastre. Ali as tropas lançaram o seu ataque contra a primeira porta que encontraram ao alto de uma ladeira. Pouca resistência aí devem ter encontrado, era um postigo, e correram para a segunda porta, porta que já lhes ofereceu bastante resistência, aí uma resistência maior. Essa porta foi tomada pelo infante, entraram na praça as forças portuguesas e, quando já dentro da praça começavam o seu combate com maior tenacidade, a defesa ia sendo cada vez maior, Dom João I foi desembarcar nessa praia de Santo Amaro, que passou a ser chamada Porto del Rei também. E aí desembarcou Dom João I, o condestável e o infante Dom Pedro. E então assistiu-se a uma manobra. As forças iam conquistando Ceuta. Ceuta tem uma série de muralhas transversais às muralhas principais de Ceuta. E essas muralhas transversais têm portas. Iam de muralha em muralha, de porta em porta, abrindo caminho, e atrás vinha, como um carro vassoura que vai limpando tudo, a força de Dom João I, do infante Dom Pedro e o condestável. Dividiram-se as forças do infante Dom Henrique e do infante Dom Duarte. As forças do infante Dom Duarte foram pela parte mais alta de Ceuta e as forças do infante Dom Henrique pela parte mais baixa de Ceuta. Durante estes ataques, chegou a Dom João I a voz de que o Dom Henrique tinha sido morto em combate. E ele disse, com um ar muito triste, mas sem mandar suspender a operação: é a sorte comum a todos os guerreiros. E como guerreiros distinguiam-se 3 jovens fidalgos: Vasco Martins de Albergaria, Vasco Fernandes de Ataíde e Dom Pedro de Menezes. Estes 3 homens distinguiram-se enormemente durante o ataque a Ceuta. E quando as forças chegaram à última porta, a Alcáçova, e é curioso que nesta altura já havia muita gente que tinha fugido de Ceuta, os portugueses não cercaram Ceuta. As suas forças vieram por um ponto, uma porta da praça, e entraram por ela e foram empurrando a população contra o muro, por assim dizer, contra a parede. Só que aí havia uma porta e as pessoas foram fugindo e foram indo aqui para as montanhas à volta de Ceuta, onde se foram abrigando e vendo o que é que ia suceder. Quando as nossas forças chegaram a Alcáçova, na Mesquita Grande, onde depois Dom João I mandou fazer uma catedral, uma igreja, e depois foi a catedral, e a catedral de Ceuta, morreu Vasco de Ataíde. Largaram-lhe uma pedra do alto de uma torre em cima da cabeça e mataram ali aquele bravíssimo fidalgo. Que aí a Ceuta. E há quem diga, nos cronistas árabes, que a população convenceu-se que os portugueses vinham saquear Ceuta e que se iam embora. Mas não, os portugueses vinham para ficar e ficaram. Iniciava-se o saque, que maravilhou a soldadesca, eu nunca tinha visto nada igual. Mobílias, preciosidades, joias, ouro.
E um dos principais saqueadores de Ceuta foi o Conde de Barcelos. Saqueou as colunas da Alcáçova e levou-as para Portugal. Quando tudo acabou, na mesquita transformada em igreja, Dom João I armava cavaleiros os seus filhos Dom Duarte, Dom Henrique e Dom Pedro, mas esquecia-se do Conde de Barcelos. Foi um esquecimento que muito ofendeu Dom Afonso e refletiu-se bastante no relacionamento de Dom Afonso, não só com o pai, mas depois com os irmãos, especialmente com o infante Dom Pedro. Nomeava-se um fronteiro para Ceuta. Dom João I gostava que tivesse sido o condestável a aceitar o lugar de fronteiro, mas Dona Novas Pereira, desculpando-se com a sua saúde e a idade, disse que não queria ser o fronteiro de Ceuta. Então foi oferecido o lugar a Dom Pedro de Menezes. E de tal forma se tinha batido Dom Pedro de Menezes, que foi armado cavaleiro aqui por Dom Duarte, ele pertencia à casa de Dom Duarte, que quando assumiu o seu lugar como fronteiro, como governador, que o fez no dia 2 de setembro de 1415, Dom João I não quis que ele lhe prestasse homenagem. Tal era a confiança que lhe queria mostrar que depositava nele. E ficou Dom Pedro de Menezes, saiu a esquadra para Portugal com os vencedores de Ceuta. Quando chegaram a Portugal, Dom João I, criando pela primeira vez na nossa história o título de Duque, distribuiu esse título por Dom Henrique e por Dom Pedro. Dom Henrique, Duque de Viseu e, por assim dizer, o administrador dos negócios da África, e Dom Pedro, Duque de Coimbra e Senhor da Covilhã. E novamente se esqueceu do Conde de Barcelos. E o Conde de Barcelos retirou-se furioso para a sua terra de Bragança. O tempo foi passando e em 1418 chegou a Portugal a notícia de que os reis de Fez e de Granada se juntavam para vir reconquistar Ceuta. Ou seja, Ceuta era de tal forma importante que aquilo que eles se convenceram de que os portugueses vinham para a saquear e ir-se embora não se tinha verificado. Os portugueses vieram para ficar e ficaram. Os ataques a Ceuta sucediam-se. Defendia brilhantemente Dom Pedro de Menezes. E Dom João I mandou que viesse uma força socorrer Ceuta. E essa força trazia Dom Henrique, Dom Duarte, Dom Pedro e Dom João. Já vinha o infante Dom João nessa força. Aqui chegaram, aqui restabeleceram ou normalizaram, digamos, a situação. Dom Pedro de Menezes continuou o fronteiro de Ceuta e regressaram o exército e a esquadra a Portugal. Só que o homem que aqui tinha vindo, o Duque de Viseu, Dom Henrique, o homem que aqui chegou em 1418 para ajudar a defender Ceuta, quando voltou para Portugal, não era o mesmo. Era um homem completamente diferente. Calado, introvertido, metido com ele, sempre a ler, a escrever, pensativo, misterioso quase. O que é que se teria passado? Aqui em Ceuta, Dom Henrique conheceu um piloto chamado João Morales. Esse piloto contou-lhe histórias de espantar. A lenda de Roberto Machín perdido numa ilha.
A história de um soberano misterioso que viveria lá para as terras mais para o Oriente, que era cristão, que lhe chamavam o Prestes João. Terras espantosas que existiam África abaixo, a caminho do sul. Os mouros que ele aqui contactou diziam que havia mar de um lado e do outro, naquela África para onde eles agora se começavam a aventurar. A tal chave do banco tinha sido seu. Dom Henrique refugiou-se, por assim dizer, em Tomar. Ele era o administrador geral e governador da Ordem de Cristo. Até que ponto é que no espólio templário que essa Ordem de Cristo guardava religiosamente? Porque, como se lembram, a Ordem de Cristo foi formada em 1319 com os destroços da Ordem do Templo, os cavaleiros templários, com os seus conhecimentos, com as suas potencialidades, inclusivamente as suas práticas misteriosas, aquele espólio que dizem que tinha vindo para Portugal, vindo de França e de outras províncias onde os templários foram perseguidos e que foram guardados no Convento de Cristo e herdados pela Ordem de Cristo. Até que ponto é que esse espólio variadíssimo nunca se soube o que era, ou sequer que historicamente, em verdade, tivesse existido? Mas se existiu, qual foi a sua influência na aventura em que se ia lançar o infante Dom Henrique? Há, no entanto, uma coisa que eu muitas vezes tenho pensado. Portugal estava destruído, digamos, na sua agricultura, na sua força de trabalho, porque tinha acabado uma guerra longa, desde 1370 até 1411, com um período de trégua. Não havia dinheiro. Queixava-se Dom João I de não o ter para vir a Ceuta uma vez. Como era possível ir para essa aventura dos descobrimentos? Mas mais, era um povo praticamente analfabeto e não chegava aos 2 milhões de habitantes. Como é que se lançou nessa aventura? Indo para o desconhecido, de olhos fechados? Será isto verdade? Qual é a ligação com a ida no reinado de Dom Afonso IV às Canárias? Onde é que está a chave deste enigma? Na herança dos Templários? A verdade é que Dom Henrique passou em Tomar uma série de anos e depois buscou terra em Sagres e para lá foi com os seus homens do mar, os seus pilotos, os seus moços de embarcação. Criou uma escola. Ali apareceu Jaime de Maiorca, que era o cosmógrafo mais importante da época. Todos queriam a chave do mar tenebroso. Esse mar tenebroso que o infante Dom Henrique queria conquistar. E tudo se resumia àquela frase: quem passar o cabo não, voltará ou não. E ele queria o passar e voltar. Tinha melhorado extraordinariamente a caravela, que agora podia navegar a Avelino. Tinha arranjado uma série de instrumentos, de cartas. Estava, portanto, pronto para essa aventura extraordinária de abrir novos mundos ao mundo. Portugal estabelecia alianças. Estabelecia uma aliança com Aragão e outra com o Urgel. Com a filha do rei de Aragão, Dona Leonor, casava o herdeiro da coroa, Dom Duarte. E com Dona Isabel de Urgel, filha do conde de Urgel, casava Dom Pedro, duque de Coimbra. Curiosamente,
O rei de Aragão e o conde de Urgel eram inimigos figadalhos, inimigos mortais. Começava-se a desenhar o quadro que a seguir se projetava no reinado de Dom Duarte para essa marcha, essa estratégia do infante Dom Henrique por mar para sul, por terra, por Marrocos. Essa estratégia que, vamos ver, tinha o apoio de muitos, tinha a crítica daqueles que eram talvez os mais lúcidos dos homens da ínclita geração. À procura do desconhecido no mar, mandou o infante naquele ano de 1418, João Gonçalves Zarco e um Tristão, a que depois juntou os nomes de Vaz Teixeira, Tristão Vaz Teixeira. Navegaram no oceano, estiveram perdidos, até que descobriram uma ilha. Chamaram-lhe Porto Santo. Seria essa a ilha de que João Morales, em Ceuta, falara ao infante? Regressaram e o infante achou que aquilo era muito pouco. E no ano seguinte, 1419, mandou-os mais além, mais além. Com eles ia Bartolomeu Postrelo. Levavam uma coelha cheia. E chegaram a Porto Santo, onde deixaram a coelha. E navegaram direitos às nuvens que sistematicamente se amontoavam no horizonte. Furaram essa cortina de nuvens e descobriram uma ilha maravilhosa. Chamaram-lhe a Madeira. Pela Europa e até Constantinopla ecoava então o nome do Duque de Coimbra, o infante Dom Pedro. Com Álvaro Vaz de Almada percorreu a Sérvia, esteve em Roma e em Veneza, foi acarinhado por reis e por príncipes, conheceu o mundo e voltou pela Inglaterra, por Aragão. E em Aragão apaixonou-se por Dona Isabel de Urgel, a filha de Jaime II, o rival acérrimo, quase mortal, do sogro, do herdeiro da coroa portuguesa, Dom Duarte. Quando chegou, o infante Dom Pedro foi à procura do infante Dom Henrique, de quem era tão amigo. Trazia-lhe o livro de Marco Polo. Ele, o infante das 7 partidas, dava ao irmão o relato das grandes aventuras, dos grandes sonhos, da busca do Preste João. Em 1 de novembro de 1431, aqui, do outro lado de Lisboa, na colina do Carmo, num convento, morria Frei Nuno de Santa Maria. Rodeava-o a corte, rodeava-o o amor de um povo inteiro. Tinha sido o maior capitão da história de Portugal, com o nome de Nuno Álvares Pereira. Fora um gênio militar, um patriota de eleição. E morria feliz. Morria no meio daqueles por quem tudo dera pela sua liberdade e a sua independência. Lá do Algarve, do seu rochedo de Sagres, o infante mandava ao mar o comendador de Almorol, Gonçalo Velho Cabral, seu companheiro em Ceuta. Ia à procura da Atlântida, perdida no Atlântico, em que o infante tanto acreditava. E em 14 de agosto de 1432 descobre a ilha de Santa Maria. Em 29 de setembro, a ilha de São Miguel.
E uma a uma, em 432 e 1433, vai descobrindo os Açores. E chamou-lhe Açores, porque era essa a ave que voava nos céus das ilhas descobertas. Foi ele, Gonçalo Velho Cabral, o primeiro capitão donatário daquele arquipélago. 14 de agosto de 1433. À força de remos, num barco, onde vêm os infantes, os grandes cavaleiros da corte, atravessa o Tejo, um verdadeiro espectro na hora da morte. É uma pálida sombra daquilo que um dia foi. É Dom João I, que quer vir morrer na sua querida Lisboa dos Sete Oiteiros. Trazem-no para aqui, para a Alcáçova do Castelo de São Jorge. Diz a lenda que à hora da morte, naquele 14 de agosto de 1433, quis ouvir da boca de Frei Gil Lobo, como uma oração fúnebre dita em vida, a história do dia mais glorioso da sua vida, o dia da Batalha de Aljubarrota. Cumpriam-se 48 anos sob a grande batalha decisiva da nossa história. Morria Dom João I, o fundador da dinastia de Viz, o homem que nos porão de São Jorge comandara o exército que tinha salvo a pátria e tinha garantido a sua independência. Se algo se pode dizer deste homem, é isso mesmo. Devemos-lhe o ser quem somos. Depois de termos analisado o reinado de Dom João I, ficamos com a curiosidade de saber a opinião do Sr. Dom Duarte, não só sobre o reinado de Dom João I, mas sobretudo sobre a figura de Dom Nuno Álvares Pereira, que é, juntamente com Dom João I, o fundador da Casa de Bragança. É verdade, até porque foi a filha de Nuno Álvares que casou com o primeiro Duque de Bragança e que herdou uma boa parte das terras que Nuno Álvares tinha recebido do rei e começou, portanto, a fortuna da família, que durou até aos anos 40, quando por morte do rei Dom Manuel II, o governo português da altura tomou as propriedades da família, o morgadio da Casa de Bragança, e transformou-as na fundação da Casa de Bragança. Foi assim o primeiro confisco, a primeira nacionalização das terras no Alentejo. Mas realmente Nuno Álvares, para mim, é o homem mais extraordinário da nossa história, porque junta as qualidades de um gênio militar que sempre ganhou as batalhas em que conduziu, com as qualidades de um santo. Aliás, eu sou da opinião que um militar tem que ser santo, porque senão facilmente torna-se um criminoso. Tem o poder de matar, de decidir da vida dos outros. E dentro da mentalidade da sua época, da mentalidade da cavalaria medieval, da mentalidade que ele queria seguir o exemplo dos cavaleiros do rei Artur, ao mesmo tempo ultrapassou a mentalidade da época e criou técnicas de combate que não eram praticadas ainda, como as que levaram à vitória de Aljubarrota e também parte de Atoleiros. Não é? Portanto, ao mesmo tempo, era um homem que, sendo profundamente místico, e, enfim, a Igreja vai canonizá-lo este ano, segundo tudo indica, será canonizado. Por outro lado, tinha muito amor pelos portugueses de outras religiões. Ele construiu, pelo menos que se saiba, 2 sinagogas para os judeus e pelo menos uma mesquita para os mouros. Ao mesmo tempo, cuidava muito dos prisioneiros espanhóis, a quem deu terras e tentou fixar, e conseguiu que se fixassem em terras portuguesas.
Houve alturas em que mandou comida para aldeias castelhanas que passavam fome e também evitava que houvesse mortos nas batalhas. Sr. Dom Duarte, para terminarmos esta análise breve ao reinado de Dom João I, eu gostava que o Sr. Dom Duarte nos desse a sua opinião sobre o fundador da dinastia de Viz e a importância que ele teve na projeção de Portugal no mundo através da abertura do grande ciclo das descobertas e das conquistas. É verdade que vamos lá ver, acho que desde o fim do Império Romano foi a primeira vez que os europeus conquistaram uma cidade fora da Europa, que foi com Ceuta. E Ceuta foi o começo da presença militar e da presença colonial europeia no mundo. Não é? E, aliás, curiosamente, o Nuno Álvares foi ouvido por Dom João I, antes da expedição a Ceuta, e insistiu que queria ir também. Quando o rei disse, mas enfim, já estava um pouco velho, já era monge na altura, ele pegou numa lança, que atirou a lança e acertou e cravou numa porta no Rossio, isto do alto do Mosteiro do Carmo. Não é? Daí vem a famosa frase, quando ele diz, se eu sou capaz de cravar uma lança no Rossio, também posso cravar uma lança em África. Não é? Ainda hoje se usa essa expressão para dizer, fazer uma coisa difícil. Mas, na verdade, Dom João I conseguiu marcar o Portugal do futuro. Não é? Foi a partir daí que nós começámos a ter uma expansão mundial que ainda hoje está presente em todo o mundo. Não é?